Olá! Nesta videoaula, nós vamos aprender a trabalhar com listas de tabelas e quadros, segundo as normas ABNT. Então, vamos minimizar essa tela e começar a nossa videoaula. Uma vez no desktop do Windows, nós vamos chamar o nosso Word e recuperar o arquivo da aula passada. Antes de começarmos, ao contrário do que todo mundo pensa, a ABNT ela não faz as normas para regulamentarizar as tabelas e quadros. Na verdade, isso é subordinado de competência do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas. Existe, gente, todo um manual para confeccionar uma tabela. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu já tenho ele aberto aqui, ó. Chama Normas de Apresentação Tabular. Tudo que você quiser saber de tabela, gente, estão em 60 páginas desse manual, tá? Então aqui ele descreve como devem ser as tabelas, quando que uma tabela passa de uma página para outra, o que eu tenho que fazer, quais os elementos que tem que ter uma tabela, o que é um quadro, tá? Então tá tudo nesse manual aqui, que é o Manual de Normas de Apresentação Tabular. Voltando para o nosso Word, baseado neste manual do IBGE, nós podemos começar a fazer nossas tabelas e quadros. Antes de mais nada, vamos lá para o final do nosso arquivo, tá? E lá para o final dele, está ficando grande nosso arquivo. Vamos dar um pi aqui para ver quebra de páginas e vamos fazer mais um Ctrl Enter para mais uma página aqui embaixo. Tirei o pi. Agora, o que eu vou fazer, gente? Para trabalhar com tabelas no Word, eu posso vir aqui, gente, fazer a seguinte coisa. Inserir uma tabela, e aqui eu ponho com quantas colunas e quantas linhas eu quero essa tabela. Ele já vai desenhando a tabela, tá? Bom, desenhado essa tabela, que nós vamos ver que não é uma tabela, na verdade são quadros. Tá? Por que são quadros? Eu tenho aqui, gente, linhas e colunas. Aqui em cima eu coloco cabeçalho. Por exemplo, cabeçalho 1. Posso pôr o cabeçalho. 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 Então, um erro de português, né? Vou clicar aqui o botão direito com uma sugestão. Cabeçalho. Aqui também é cabeçalho. Cabeçalho. E aqui é cabeçalho. Então, essa primeira linha aqui, eu reservo o cabeçalho. Essas linhas aqui, gente, eu reservo para os meus dados. E aí, a grande diferença. Isto daqui, gente, do jeito que está, para a ABNT, não é uma tabela, isso é um quadro. Por que é um quadro? Na hora que eu for imprimir isso aqui, ó,
que vai acontecer? Aqui, página, arquivo, imprimir. A hora que eu for imprimir essa tabela, ela vai sair desse jeito, ou seja, existem linhas que separam tanto na horizontal como na vertical. Isso para a BNT é um quadro, não é uma tabela, tá? Ah, professor, mas é uma tabela. Para você é, para a BNT não, isso é um quadro. Por quê? Ele tem linhas horizontais e linhas verticais. Uma tabela, gente, na norma BNT, vou fazer a mesma tabela. Vou pegar a mesma tabela aqui, ó. Copiar. Vou colar um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Uma tabela, gente, para a norma BNT, ela só pode ter o quê? Não pode ter linhas verticais e horizontais. Ela tem que ser feita desta maneira aqui. Como é que eu faço? Eu vou marcar a primeira linha, vou vir nesse símbolo de bordas, pela primeira vez nós estamos usando, e aqui eu vou pôr sem borda. Aliás, eu vou pegar toda a tabela, colocar ela sem borda. Aqui, gente, ó, eu posso pôr borda inferior, superior, esquerda, direita, sem borda, todas as bordas, bordas externas, bordas internas. Eu vou escolher todo mundo sem borda. Para a BNT, uma tabela, ela só pode ter o quê? No cabeçalho, ele tem que ter uma linha superior e uma linha inferior. Bom, isto daqui, ó, arquivo imprimir. Isto daqui, para a BNT, é uma tabela. Isto é um quadro, tá? Continuando aqui, ó, o que mais que pode ter? Aqui vão ter informações, né? Dados. O que pode ter? Ao finalizar a tabela, você tem que fazer uma linha inferior. Vou pegar toda essa linha. Vou fazer o quê? Botão direito ou bordas, linhas inferior. Então, isso daqui, gente, isto daqui, vou lá imprimir, é uma tabela. Isto é um quadro. Então, vou até escrever aqui. Tá? Este primeiro exemplo, se eu quiser arrastar a tabela, eu trago ela para baixo aqui, ó. Vou aqui nesse quadradinho dela aqui, ó. Aqui, ó. Trago ela mais para baixo, puxo ela para baixo. Está juntando aqui, mas vou dar uns espaços aqui, ó. Para ali para baixo. Então, isto é uma tabela, isto é um quadro. Vou colocar de novo aqui, ó. Isto é um quadro, é uma tela. Mas, se a tabela tiver uma linha de totais, gente, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Faltou linha. Eu venho aqui e vou inserir uma linha. Então, ela vai ter que uma linha nesta, uma grade horizontal nessa linha. E na parte superior, ela vai ter o quê? Isto daqui. E aqui dentro, eu vou escrever o quê? Totais. Por exemplo, tá? Então, isso daqui, gente, é como deve ser feita uma tabela na norma BNT. Mais uma coisa. Aqui, gente, pode estar em negrito. Tá? Aqui também pode estar em negrito. Vou pegar todo mundo e colocar em negrito. Aqui, toda a tabela ela tem que ser feita no fonte 10, como a imagem, tá? Tabela. Aqui é a mesma coisa. Todo quadro tem que ser feito em negrito, pode ser cabeçalho destacado, em fonte 10. Então, isto é um quadro. Repare que ele não tem totais, tá? Pode ter, mas não tem totais. E a tabela
aqui. Mais uma diferença entre quadro e tabela é o seguinte: quadros são coisas qualitativas, ou seja, eu tenho uma informação e tenho atributos, tenho características dela. Na grande maioria, são o quê? Características. Pode ter uma ou duas colunas com valores, tá? Alguma especificação de valores, metragem, alguma coisa assim. Mas na grande maioria, as informações deles são qualitativas. Já uma tabela, na grande maioria, as informações são quantitativas, ou seja, podem ser valores, quantidades, né? E aqui eu posso ter a descrição do que eu vou quantificar aqui ou valorar aqui, valorizar, né? Então, isto é a diferença básica de um quadro e de uma tabela. Primeiro, a visualização, linhas horizontais e verticais. Aqui só pode ser assim. Segunda coisa, ela é qualitativa, mais características do que valores. Os valores provavelmente não vão ser somados. Pode ser que aconteça a soma de uma coluna, mas a grande maioria é qualitativa. Ou seja, ele vai identificar alguma coisa aqui. Então é quadro. Aqui pode ter uma descrição, mas a grande maioria da tua tabela é quantitativa. Aí eu falo em tabela. Tanto na tabela no quadro, eu posso manipular da seguinte maneira. Por exemplo, toda a formatação que a gente aprendeu é válida. Mas, por exemplo, eu quero pôr mais uma linha. Vem no maisinho, vai acrescentando linhas aqui, ó. Aqui, ó, vem no maisinho aqui, acrescenta linhas aqui. O que mais eu posso fazer? Posso tirar uma linha. Então, vou vir aqui, ó, marcar toda a linha. No cursor tiver assim, eu dou 2 cliques, ó. E marca toda a linha. E aí, vou fazer o quê? Excluir linha. Célula. A mesma coisa aqui. Eu venho aqui, ó, com esse símbolo do cursor, 2 cliques. E vou excluir linhas. Pronto. E assim eu consigo fazer o quê? Acrescentar número de linhas. A mesma coisa, gente, a tabela. É a coluna. Vou dar 2 cliques e vou excluir a coluna. Pronto. Quero voltar, volto aqui. Se eu quiser incluir uma coluna, venho aqui, 2 cliques, marco a coluna, venho o botão direito e vou inserir o quê? Uma coluna direita ou à esquerda? Ou seria direita. Então, ele inseriu mais uma coluna. Mais uma coisa, quando o símbolo do mouse estiver desta maneira, isso significa que eu posso aumentar ou diminuir uma coluna aqui. A mesma coisa vale para baixo, tá? Se eu quero inserir, eu clico, marco aqui, vou inserir agora uma à esquerda. Pronto, seria a esquerda dela. Aí o que eu faço? Posso diminuir, posso aumentar, posso pôr um novo cabeçalho. Então, desta maneira, eu manipulo as minhas tabelas. Repara que a hora que eu clico numa tabela, ou num quadro, uma tabela, aparece aqui design, tipo de tabela que eu quero fazer, com algumas tracejado, borda, algumas coisas a gente vai ver mais para frente. E aqui tem alinhamento de texto, altura, classificação, se você colocar em ordem aqui, e não tiver alfabética, você coloca e classifica aqui, ó. Vai ver também como é que faz esse processo, tá? Então, clicou na tabela ou no quadro, ele vai vir design e layout. Vou vir aqui, ó, vou clicar 2 cliques aqui, marquei a coluna e vou fazer o quê? Excluir a coluna. Vou dar 2 cliques aqui, vim aqui e vou excluir a coluna. Pronto, voltou ao normal. Acho que eu deixei bem claro, gente, as diferenças entre quadro e tabelas, tá? A gente viu aqui no imprimir, isso é um quadro, isso é uma tabela.
Só que tem mais um problema. Lembra da lista de ilustração? O quadro é encarado como ilustração. Tabela é só isso daqui. Então, eu vou ter que fazer uma lista de quadros também. Tá? E, ora, se somado as ilustrações der mais de 3, tem que fazer. Tá? Tabela, vale aquela regra. Até 3, não precisa. Mais de 3, é preciso fazer a lista de tabela. Assim como as nossas ilustrações, toda tabela ou quadro deve ter uma legenda e uma fonte aqui embaixo. Como que eu faço isso? Do mesmo jeito que eu faço para ilustrações. Só que aqui, ó, eu faço da seguinte maneira. Eu clico aqui, marco toda a tabela, botão direito e vou inserir legenda. Lá está, ó, tabela 01. Só que, na verdade, isso não é uma tabela. Então, eu vou ter que ir aqui, ó, nos rótulos de dados, e ver se eu tenho cadastrado quadro. Tenho. Se não tiver, nós já sabemos como é que faz isso aqui. Vem aqui, inserir legenda, e vai pôr um novo rótulo e vai dar aqui, quadro. Como eu já tenho, eu vou escolher aqui, ó, quadro. Vai ser acima do item? Vai, ok. Pronto, ó, ele já pôs a legenda, tá? Só que isso aqui não vem numa caixa de texto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproximar aqui, ó, a tabela do meu quadro, o mais próximo possível aqui, ó. Então, tá aqui. Tabela. Mesma coisa. Eu venho aqui, ó, tabela, clico aqui, marco toda a tabela e venho em inserir legenda. Só que não é quadro. É o quê? É uma tabela. Okay. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma lista de tabelas e uma lista de quadros. Lembrando que quadros vai fazer parte de ilustrações, tá? Vou fazer mais para cá aqui, fazer um ajuste aqui, ó. Assim como a imagem, ela deve estar o quê? Ela deve estar alinhada, tá? Alinhada de que jeito? Ó? No meio, tá? Algumas tabelas não vão caber aqui. Aí você vai ter que usar aquele recurso de quebra de seção, fazer o tombo e colocar ela na seção que você determinou que seja paisagem. Também, gente, toda tabela tem uma fonte. Só que aqui, gente, eu poderia colocar aqui, gente, do mesmo jeito aqui, ó, inserir caixa de texto, coloco uma caixa de texto, ponho fonte. Por exemplo, aqui vai ser IBGE 2016. Tá? Eu poderia fazer dessa maneira aqui. Eu vou trazer a caixa de próxima. Vamos lá para trocar para 12, que é o mesmo padrão. Space, tirar a borda aqui, ó. Vou matar em contorno. Mesma coisa do que a minha lista de imagens, minhas imagens. Então, desta maneira eu podia fazer, colocando uma caixa de texto. Mas a melhor forma de fazer na tabela, gente, porque aqui eu tenho separado, ó, 3 coisas ainda. Eu tenho o título da tabela, a tabela e ainda tem uma caixa de texto. Para que não para que não precise criar uma caixa de texto, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo, ó, por mais. E aqui eu vou escrever a seguinte coisa, fonte. E vou pôr aqui, ó, IBGE 2016. Veja aqui, ó, tem um problema. Passou aqui, ele quebrou. Eu poderia aumentar a coluna, mas ficaria desproporcional. E aqui, gente, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar
2 cliques, marcar toda a minha linha, vou vir aqui em borda, vou retirar as bordas, vou colocar uma borda superior e não vou colocar uma inferior. Então a fonte estaria aqui. Aqui não é negrito, tá? E agora, como que eu resolveria isso daqui? Eu resolveria da seguinte maneira. Eu clicaria 2 cliques aqui, ó, selecionaria toda a linha, viria aqui em Layout e usaria o quê? Mesclar. Ou seja, o que é mesclar? Ele vai falar que esta e esta célula vão se tornar uma só. É que eu venho aqui, mesclar. Pronto, ó. Aqui, ó. E o que possibilita? Possibilita que agora eu incorporei a fonte à minha legenda. Se eu mover ela, vai junto, senão eu tinha que selecionar. Porque diferente da imagem, não dá para agrupar essas 3 coisas aqui. Não dá para fazer um agrupamento delas. Então, para melhorar aí nosso trabalho, nós usamos essa técnica. Marcamos toda essa linha, layout, mesclar. Mesclou, ficou todo mundo. Ó. Dividir a célula, mesclar, mesclou todo mundo. Tá? Bom, feito isso aqui, gente, sai daqui, para cá, estava dessa maneira. Então, o que eu fiz? Eu peguei, marquei todo mundo, dei 2 cliques, vim aqui em Layout e fiz o quê? Mesclar as células. Ó. Todas as células ficou em uma só. Depois que eu fiz isso, eu só deixei a borda superior e deixei aqui. Porque também é usual, gente, nas tabelas, nota. E aí põe dados estatísticos de 2020, 2018. Então, você pode fazer uma nota na sua tabela. Lembrando que aqui a fonte é o quê? Sem negrito. Também. Dados estatísticos. Então, mesclando as células, gente, eu tenho um espaço muito maior para escrever qualquer fonte aqui. Também tem essa vantagem. A mesma coisa, eu poderia fazer isso aqui. Vou tirar o texto, vou colocar mais uma linha, e aqui o que eu vou fazer? Vou pôr aqui fonte, fontes, ou qualquer outra fonte, 2007. Vou pegar 2 cliques, vou vir aqui, mudar para padrão, que é 10. Feito isso, o que eu vou fazer? 2 cliques, vou vir aqui em Layout e vou mesclar a célula. E aqui eu tenho que tomar o cuidado de tirar a borda aqui. Vem aqui, nas bordas, como a gente já aprendeu. Vem aqui, ó, sem borda. Coloca só 2 cliques na superior. Vem aqui, borda, só superior. E aqui poderia ter uma nota também. Tá? 2 pontos. Informação relativas ao censo, ao levantamento do ano de 2014. Levantamento. E aí eu tenho o quê?
meu quadro e minha tabela. Vamos dar uma olhadinha? Arquivo, imprimir. Quadro, tabela. Bom, e agora, gente? Agora, como eu falei, todo quadro, toda tabela tem uma legenda. Vou fazer aqui, eu vou tirar essa legenda e vou colocá-la de novo. Marco aqui, toda tabela, insiro uma legenda. Eu vou pôr aqui, ó, não é tabela, é um quadro. E aí eu ponho quadro, ponho a legenda do quadro. Ok? A mesma, veio aqui. Então, ela está muito perto aqui. Jogo ela mais perto para cá, aumentando ela, deixo mais ou menos no meio da página. Repara que aqui, ó, tem umas marcações, que são exatamente as colunas, tá? Aqui eu vou tirar essa legenda dessa tabela e vou clicar aqui, mesma coisa. Inserir legenda, não é quadro, tabela. Tabela. E aqui vou fazer o quê? Vou colocar o quê? Tabela, tracinho, legenda, tabela. Ok. Então, os dois estão legendados. Aqui tem espaço a mais, tá? Esse probleminha aqui. Então, eu tenho minha legenda do quadro e minha legenda de tabela. Como o quadro é uma ilustração, ele deve ir para a lista de ilustração e tabela para a lista de tabela. E o que eu vou fazer agora? Uma vez com a legenda certinho, eu vou vir aqui, ó, na minha lista de... Primeiro eu vou na minha lista de gráficos, de ilustrações. Vou vir aqui escrever de quadros. Como é um elemento pré-textual, tudo tem que estar em maiúsculo, negrito centralizado. Pronto. E o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fazia na tabela, eu vou fazer o quê? Vou inserir, quer dizer, eu vou em referências, desculpa, índices, e agora é de tabela? Não, é de quadro. Aqui, nas ilustrações, eu escolhia gráfico, monograma, né? Aqui vai ser uma lista de quadros. A hora que eu fizer isso, ok, ele montou para mim, ó, pegou lá, legenda do quadro, 14. Agora, como é lista de tabelas, o que eu vou fazer? A mesma coisa, referência, inserir, só que não é quadro, é tabela. Tabela escolhida, eu vim aqui e gerei minha lista de tabela. Pronto, gente, simples assim. O importante é saber o que é um quadro e o que é uma tabela. Como eu falei, qualitativo, com linhas na vertical, na horizontal e na vertical. Quantitativo, com linhas somente aqui, nos totais e só. Então, esta é a grande diferença de um quadro e de uma tabela. Agora, eu vou colocar mais uma página aqui, ó. Verificar aqui no PI, onde que está a quebra de página. Aqui, ó. Tirada daqui. Daqui a quebra de página. Vou fazer mais uma quebra de página. Ctrl Enter. Ctrl P. E aqui nessa página, eu vou tentar criar duas tabelinhas aqui, ó. De vez em quando, ó, percebe que ele está pegando aqui por uma setinha. De algum lugar ele está vindo, tá? Isso dá problema, tem que tirar. Checar de onde que ele veio aqui, tá? Bom, vamos abrir mais uma página aqui. Eu vou tentar montar duas tabelinhas aqui.
Na verdade, eu montei um quadro, uma tabela. Propositadamente, eu deixei tudo desalinhado e tudo não formatado, para a gente ver alguns recursos ainda em tabelas. Vamos cuidar primeiro do quadro. A primeira coisa que eu poderia estar fazendo aqui é dar 2 cliques aqui, já aprendemos, e mesclar. Pronto. Uma acertadinha aqui, ó. Tá feito. Só que eu tenho que dar o quê? Colocar uma linha, tirar as bordas, né? Vem aqui, retiro a borda, coloco só uma borda superior. Pronto. Tá feito aqui a minha parte das pontas. Só vou corrigir aqui que tá errado, tá? E pronto. O que mais eu poderia fazer aqui? Isso é um quadro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, por exemplo, e distribuir isso aqui na horizontal ou na vertical, ó, porque veja bem, isso aqui ocupou demais. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, selecionar, vou em Layout, aqui tem vários tipos de alinhamento de texto. Ó. Esse daqui vai centralizar na horizontal e na vertical, tá? Bom, o cabeçalho pode ser centralizado. Porém, gente, quando você tem textos, deixa alinhado aqui na esquerda, tá? Ou você também poderia alinhar tudo isso aqui, ó, desta maneira aqui, ó. Eu quero que seja aqui à esquerda. Também pode ser feito assim, tá? De preferência, como é um quadro, desta maneira. Mas nada impede, dá para passar assim. Bom, já acertei meu quadro. Preciso só tirar essa linha daqui, ó, que não tem. Vem aqui, vou excluir a linha. Pronto. Excluir, então como é que ficou aqui, ó? Arquivo, imprimir. Então ficou assim, ó, um quadro, tá? O que mais eu posso fazer? Poderia diminuir o tamanho da linha aqui, ó, da coluna, ó. Ele vai acertando aqui, tá vendo? Ó? Como eu alinhei na horizontal e na vertical, poderia deixar mais ou menos assim, este quadro aqui. O que mais eu tenho que fazer? Trazer ele para o meio aqui, tá? Meio da página. Bom, já tem legenda, já tem fonte, o que eu preciso colocar? Aqui, clicar o botão esquerdo, inserir legenda. Vou ver, porque já tinha copiado isso aqui. Só que ele está com duas palavras quadro, tá? Eu vou tirar um tracinho aqui. Vou pôr aqui. Ok. Inseriu embaixo. O que eu vou fazer para contornar esse probleminha? Não dá para arrastar que nem a da figura, né? Eu vou trocar a ordem aqui, ó. Quadro 2, vou deixar bem no meio aqui. Bom, o que mais que eu poderia fazer? Deixa eu colocar aqui quântica. O que mais eu poderia fazer? Veja, gente, que aqui não está na ordem alfabética. E eu quero ordenar. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que marcar todo mundo. Se eu não marcar, ele vai ordenar e vai desparcerar. Venho aqui, ó, classificação, e aqui ele deu coluna 1. Por quê? Porque aqui ele fala sem linha de cabeçalho. Então ele vai ordenar só isso aqui. Se eu quiser pegar esta parte aqui, eu vou em classificação e aqui tem o que? Com linha de cabeçalho. Está lá, posso ordenar por qualquer coisa. Posso ordenar também primeiro pelo SO, depois pela arquitetura. Até 3 níveis eu posso ordenar. Quero crescente ou decrescente? Quero crescente. Olha lá, ele ordenou alfabeticamente. Se eu quiser decrescente, ele ordenou na ordem inversa. Mas eu vou deixar o quê? Na ordem crescente.
Pronto. Então, o que eu fiz aqui, gente? Já liquidei meu quadro. Eu poderia ir lá em cima e gerar o quê? Quadro. Aonde? Em lista de ilustração. Vou dar vou até lá em cima. Vou até lá em cima. E aqui, gente, como já tem uma lista, eu apenas vou clicar aqui e vou atualizar o campo. Ele foi lá e pegou o quadro número 2. Pronto, só que aqui está muito grande, tá? O texto está muito grande, mas não tem problema não, o alinhamento aqui está bom. Mas eu poderia diminuir lá para melhorar essa linha aí, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir na minha legenda do quadro e vou pôr o quê, ó? Por aqui, ó. Detalhes, suporte, só suporte. Sistemas operacionais. Basta vir agora aqui, ó, fazer o quê? Aqui, atualizar. Se não tivesse nenhuma lista, o que eu faria? Não tem nenhuma lista. Eu simplesmente vinha aqui e faria o quê? Referência, índice de ilustração, e agora estou gerando lista de quadro. Sim, pronto. Ele fez aqui para mim. Agora, gente, vamos cuidar da nossa tabela. Vamos para a tabela e vamos cuidar dela. O que eu posso fazer na tabela? Várias coisas aqui. Esta parte eu vou deixar alinhada aqui, mas esta daqui, ó, toda, eu vou fazer um alinhamento dela desta maneira aqui, ó. Melhor. O que mais eu posso fazer? Mexer na fonte, né? Que não mexi só no quadro, né? Vou mexer na fonte, vou clicar aqui, vir aqui em Layout, mesclar. Mesclei, gente. Vem aqui, vou corrigir essa palavra que está errada. Então, aqui a fonte não é em negrito. Vou fazer, vim aqui, tirar o negrito dela. Pronto. Está feito aqui também. Só que faltou o quê? Faltou uma linha aqui e tirar de baixo. Vou vir aqui, sem borda, colocar a borda só superior. Pronto, está feito aqui, ó. Aqui, gente, eu poderia diminuir um pouco o tamanho da tabela, se eu quiser, tá? Pronto, mas aqui distorceu. Vou deixar como é que estava antes. Estava desse jeito aqui. O que está faltando aqui? Faltando o quê? A legenda. Eu venho aqui, botão direito, inserir legenda, e não é quadro, é tabela. Ok? Ele já contou uma, está lá em cima, e aqui vou por aqui. Vulnerabilidade dos sistemas. Aqui vou colocar essa palavra, vou distanciar um pouquinho ela daqui, olhem ela mais no meio da página, ó. Veja que vai passar um pouco, então aqui eu teria que estar diminuindo mesmo, tá? Queria diminuir, por exemplo, vamos tentar diminuir um pouco essa parte aqui, ó. Aqui, dá 2 cliques, diminuir aqui, ó. Um pouco mais para cá. Não preciso de todo esse espaço, né? Poderia estar diminuindo um pouquinho para cá também, ó. Pronto, ó. Então ela ficou aí, vou trazer ela mais para o meio aqui. Aqui, lá para cima. Fazer ela primeiro para baixo, primeiro para lá para cima. Acho que é
vendo que está aqui. Então, não tem nada disso aqui. Vou dar mais um espacinho aqui, ó. Pronto. Então, eu tenho essa tabela. O que mais eu poderia fazer? Ordenar, ó. Fora de ordem alfabética. Então, vou marcar toda essa turma aqui, esse pessoal, inclusive o cabeçalho, e vou aqui, ó, com o cabeçalho. Vou fazer em ordem crescente. Pronto. Ele ordenou. Não esquece que tem que marcar tudo, tá, gente? Se marcar só um pedaço aqui, a hora que você for ordenar ela, já que ela deve perguntar, ó, a hora que eu for ordenar ela ordena só uma parte, não ordena tudo, tá? Bom, feito isso, já pus aqui a minha tabela. O que eu vou fazer? Eu vou lá para cima, agora na lista de tabelas, e tem aquela uma. Clicar aqui e vou atualizar os campos. Pronto. Coloquei. E se não tivesse nenhuma lista de tabela? Apagar. Era só vir aqui, referências, inserir, e agora escolher tabela. Ok? Ok. Ou posso vir aqui também, atualizar tabela. Mesma coisa do que você pegar e clicar aqui e atualizar campos, tá? Olha lá, mesma coisa. Pronto. Feito isso, gente, eu já fiz as minhas tabelas aqui. Perfeitamente como deve ser. Só faltou uma coisa. O quê? Elas estão soltas aqui. Então, eu poderia criar aqui, ó, por exemplo, um item aqui, ó. Passo para baixo. Tem que trazer a tabela para cá, ó. Muito. Tabela, primeiro vou criar um item aqui, ó. Então, ali era o quê? Aqui. É 2.5. Aqui, eu vou criar um item, por exemplo, 2.6. Vou fazer o quê? Criar ele sendo aqui. Poderia ser 3? Poderia aqui, tá? Poderia criar um 3 aqui. Mas eu vou criar 2.6. Por que eu vou fazer isso? Vou por aqui. Por aqui, quadro e tabelas comparativas. Pronto. Porque aqui, gente, eu vou criar o quê? Criar um que é o seguinte. Vou chamar aqui de 2.6, né? 2.6 já. 2.6 que é segundo, 2.7 por quadros, tabelas, agora eu vou acertar aqui que eu baguncei. Vou trazer esse daqui para cá. Trazer esse aqui um pouco mais para baixo. Vou dar uma arrumada aqui também, ó, aqui bagunçou um pouquinho. Aqui bagunçou, vou trazer para baixo isso daqui, dá um Enter. E vou trazer para cima. E aqui vou deixar aqui. Não esquece o seguinte. Como nas ilustrações, tem que ter um texto, não pode deixar ela solta, tem que ter um texto explicativo para essa tabela. Um texto explicativo para essa tabela, referenciando, explicando.
A mesma coisa aqui, ó. Essa de exemplo, a mesma coisa. É um texto e faço o quê? Referência e explique o quadro. Aqui tem que ter um texto, referencie e explique a tabela. De um jeito aqui, um texto que referencie o quadro e explique o quadro. E aqui também, texto que referencie a tabela e explique a tabela. Vindo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu sumário, que eu mexi um monte de coisa lá, vou atualizar o sumário. Pronto. Está lá, com tudo que eu tenho direito. Quadro de tabelas exemplos, quadro de tabelas comparativas. Então, vejo que também é simples de mexer com a tabela, tá? Não é muito difícil, não. Bom, eu fiz algumas alterações aqui. Eu coloquei aqui uma seção primária, número 3, tá? Quadros e tabelas corporativas, sistemas operacionais. E aqui 3.1, quadros e tabelas exemplos. 3.2, quadro e tabelas corporativas. Como lá ficou 3, aqui passou para 4 e aqui passou para 5. Passou para 5. E já lá no sumário, eu já atualizei também, ó, as listas. No sumário já está aparecendo aqui o item 4, o item 5 e o item 3. Está tudo atualizado. Também coloquei os textos explicativos referenciais da tabela, ou seja, texto explicativo e referencial desse quadro e assim por diante. Bom, como eu falei para vocês, o manual do IBGE, ele é muito amplo, ou seja, ele tem vários tipos de tabela. Tem aquelas tabelas que tem um cabeçalho, tracinho no meio, que tem um subcabeçalho com dois outros itens, duas colunas. Lá você vai encontrar todo tipo de tabela. Gente. Tabelas que, por exemplo, passam de página. Como é que eu tenho que fazer com ela não cabe numa página, tem que passar para outra, tem que escrever aqui. Continua, se tiver a mesma folha, próximo, depois finalização. Tem uma série de regras para isso. O que eu queria falar para vocês ainda aqui em tabelas? Bom, gente, existe a possibilidade, se o teu orientador permitir a instituição também, que você pinte isso daqui de uma cor. Veja, não use essas cores muito fortes, tá? É uma cor leve. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um baldinho, vou pegar e colocar um tom de azul bem clarinho aqui, quase que imperceptível, tá? E aqui, a mesma coisa. Poderia estar aqui, fazendo o quê? Pegando isso daqui, colocando um tom aqui, ó, tom direito, um azul bem clarinho também. E aqui nos totais, poderia fazer a mesma coisa, tá? Pegaria a parte de totais, iria aqui no baldinho, o azul bem clarinho. Volto a falar, se teu orientador permitir, e a instituição também você pode fazer esse tipo de acerto. Tá? Aqui, ó, baixou para 9, está errado. Aqui é 10, tá? Arial. Tem gente que fala também que aqui é 12. Gente. Eu vou seguir a norma da tabela. Se é 10 lá, vai ser 10 aqui também. Para legendas, tá? Bom, então dito isso, gente, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela. Como eu falei, podia pintar de azul também, tá? Bem clarinho, parte aqui e os totais. Bom, o que eu tenho para falar ainda de tabela aqui? Veja, tem uma coisa muito interessante aqui, ó. Isso daqui tem um total, então eu teria que somar essa linha. Depois eu teria que somar a coluna. Eu poderia, e a maioria das pessoas fazem, pega uma calculadora, vem aqui, soma e coloca o valor. Soma e coloca o valor. Não precisa, tá? Existe
coisa aqui hoje chamado layout e fórmulas. E aí eu tenho várias funções parecidas com o Excel. Por exemplo, no Excel, sum é soma. Aqui é sum left, ou seja, some à esquerda. Ele vai pegar os valores da esquerda e somar. Eu posso aqui também formatar o número, porcentagem, casas decimais, né? Valor monetário. Eu sou livre para fazer isso daí. Aqui, gente, eu colocar o quê? Colar funções que eu poderia colar aqui, por exemplo, ó, average é média, conte é contagem, posso fazer contagem, falso. Tem várias funções que eu poderia adicionar aqui também. Bom, aqui os indicadores, colar indicadores aqui. Quem quiser mais detalhe, procura na internet que tem bastante material. Só procura lá, Word, fórmulas de tabelas, tá? Então, fazendo sum left, olha o que ele fez, já pôs aqui. Aqui, ó, eu viria aqui e faria o quê? Forma novamente. Sum é bold? Não, não é acima. Não quero somar em cima, quero somar à esquerda. Então, troco aqui para sum left. Pronto. Somou. Agora, pode copiar e colar? Pode, gente. Só que às vezes não funciona muito bem. Aqui, ó. Lá. E vou fazer o quê, ó? Vou vir aqui em fórmula. Ele pôs sum left, ó. Porém, ó, ele somou errado. Então, quando a tabela é pequena, é melhor, gente, fazer dessa maneira. Põe aqui, ó. Põe aqui em fórmula. Como a tabela é pequena, sum left. Ok. Tomou ali, ó. Só que ele desalinhou. Depois a gente cuida disso. Aqui, ó, igual. Tem aqui, desculpa. Fórmula. Sum left também. As linhas à esquerda. Tem sum right, né? E vai igual aqui. Assim. Aqui. Fórmula está aqui. Fórmula. Sum left. E aqui vou pôr também fórmula. Sum left. Agora, gente, preciso somar essa coluna. O que eu vou fazer? Fórmula. Some above. Pronto, somou assim. E aqui? Fórmula. Some above. E aqui? Fórmula. Some above. E aqui? Tanto faz. Some above ou some left. Vai ter que dar o mesmo resultado. Eu vou ver o que ele sugere para mim aqui. Ele falou above. Vou pegar above. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse grupo de valores aqui, ó, e vou fazer e com ele. Vou pegar em páginas e vou centralizar. Veja, quando você tem uma tabela que são numéricos, esses valores que são valores numéricos, procura alinhar no meio, tá? Fica bem melhor do que um quadro aqui, ó, desse jeito aqui. Então, alinha no meio. O que mais eu tenho para falar aqui? É o seguinte, isso daqui não é um Excel. Então, no Excel eu viria aqui, puxaria, restaria para baixo, ele copiaria a fórmula, coisa aqui. Então, isso aqui é um quebra-galho. Tá? Dá para pegar uma planilha de Excel e trabalhar? Tá, gente? Nesse vídeo eu não vou falar. Vou fazer, acho que um vídeo complementar a esse para colocar mais tipos de tabelas e mais situações na tabela e mais recursos que a gente pode usar dentro de uma tabela. Então, gente, eu teria que falar para vocês sobre tabela, seria basicamente esse truque aqui da fórmula para pequena tabela resolve. Agora, uma tabela gigantesca, não dá para você. Tem que fazer no Excel, depois ter um jeito de trazer ela para cá. Vamos ver isso daí. Bom, como eu falei para vocês, esse recurso da fórmula é um quebra-galho. Por quê? Isso não é Excel. Se eu vier aqui alterar para 15, percebe aqui, ó, não alterou. O que eu tenho que fazer? Vem aqui, layout, fórmula, fazer o quê? Sum left. Aí ele altera. Ora, mesma coisa aqui, ó. É aqui, ó, fórmula,
some above, aí ele altera. Então, é um quebra-galho. Essa aqui é um Excel. Então, se por algum motivo eu alterar alguns valores, eu tenho que vir aqui fazer para todo mundo, tá? Para certificar que vai dar certo. Pegar, deixar na mesma forma, fazer o recálculo para cada uma das formas, tá? É muito importante ressaltar aqui. Bom, feito isso, vou salvar o arquivo. Salvar o arquivo. Eu sempre salvo com o nome, porque se eu precisar da versão anterior, tem ela aqui, tá? Pode salvar no mesmo arquivo. Fui, sim. Arquivo salvo, o que eu vou fazer agora? Eu posso fechar o meu Word, voltar para a minha desktop e continuar a fazer a estrutura do meu trabalho com as normas da ABNT. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vou agradecer vocês, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.